aí, galera da família de terra, bem-vindos aí a mais um módulo do Manual da Bioconstrução. Eu vou estar falando hoje sobre os testes que vocês têm que fazer para reconhecer qual tipo de solo você tem. É muito importante, antes de construir uma casa em terra, saber qual o tipo de solo você tem. Se ele é um solo argiloso, arenoso, com silt, com matéria orgânica, né? Isso daí é muito importante. Nós construímos casas, né? Quando a gente está trabalhando com casas de terra, com solos mais firmes e estáveis, né? Solos totalmente argilosos, como se crê às vezes, né? Porque tem muita liga, são solos que não são tão permanentes, né? Com relação à resistência, com relação à água, com relação a rachaduras, né? Solos arenosos não tem coesão, né? São solos que não tem maleabilidade, não tem barro, não tem aquela liga. Os solos com silt são solos que parecem, sabe, aqueles talco de bebê. É aquele solo que desmancha facilmente assim da mão quando você tá trabalhando com a terra, ele se desmancha. Ele não tem uma dureza, uma coesão, uma cola, uma liga. Então nós temos que encontrar o ponto perfeito. Então, como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu faço é pegar ele na mão e começar com um pouquinho de água a misturar a água e essa terra e começar a abrir e fechar minha mão, né? E ver se ele tem algum tipo de cola, algum tipo de liga. Eu vejo se ele suja a minha mão, né? Eu vejo se na hora de eu fechar minha mão e abrir ela, ele forma o contorno dos meus dedos, né? Como se fosse um contorno copiado assim do fato de eu abrir e fechar a mão. Eu vejo se ele gruda, né? Por exemplo, eu pego um pouquinho desse reboco e eu vou numa árvore, numa casca de uma árvore, e eu colo ele lá como se fosse um reboco e deixo ele secar, né? E vejo se ele tem essa capacidade de aderência, né? É bem importante isso daí. Esses daí são os primeiros testes que eu faço, né? Que são os mais rápidos, né? Para ver se ele tem cola, para ver se ele tem aderência, para ver se ele tem liga. Rapidamente, assim, sua mão já vai descobrindo que tipo de solo é. Eu acredito que a mão seja o laboratório mais interessante, né? Para fazer esse tipo de teste. Do ombro tá massa. O seguinte teste que eu faço é Tá o muito teste molhado. que eu chamo da cobrinha, tá? Que é basicamente você colocar um pedaço assim de barro, que ele não pode estar molhado muito, né, como para ele ficar sujo em sua mão, e ele não pode estar muito seco Vai, para isso. ele não conseguir fazer esse rolo, né? Então você vai fazer uma cobrinha de aproximadamente uns 20 centímetros, pode Massa. ser de um dedo de largura. E essa cobrinha, eu faço ela na mão, tem pessoas que fazem ela em cima de uma tábua, né, para Aí ficar mais mede. estável e tal, mais homogênea. Então, no momento que eu faço essa cobrinha de 20 centímetros, eu coloco ela na minha mão e eu vou rodando Tá, ela você vai e fazer ver em quantos o medalhão? centímetros ela quebra. Se ela quebrar de 0 a 5 Tá. centímetros, Você tem como isso quer passar uma dizer que eu treina aqui posso pro ter Arley uma aqui, terra com pra ele muita mostrar areia ou muito silt. Então ela a não tem medida? cola. Essas Pera aí. terras eu não uso normalmente para construir com terra, tá? Para construir casas. Essas terras têm que ser estabilizadas com cimento ou cal, né? E isso daí vai caber aos testes que vocês forem fazer. Terras que quebram de 5 a 15 são as terras ótimas para construção em terra. Aí, dependendo da quantidade de areias que eu sinta nessa terra, eu vejo a necessidade ou não, né, de comprar areia e brita. Normalmente, essas terras que quebram entre 5 e 15, elas variam muito, né, com relação ao resto dos materiais que ela tem. Essas terras são as ideais para construir em taipa de pilão, adobe ou cobre, né? Pau a pique também. É basicamente todas as técnicas. Se ela quebrar com mais de 15, é porque tem muita argila, que é o caso nosso, tá? Esse caso aí que nós temos nessa amostra que vocês estão vendo.
ela quebra com mais de 15 e não só isso. Se você rodar ela no seu dedo, ela forma como se fosse uma cobra enrolado, né, num galho. Né? Se você fizer, né, um giro na sua mão, ele dá a volta. Isso quer dizer que tem muita argila, né? Se eu fizer uma obra só com essa argila, o que que vai acontecer? Na hora de eu compactar, ele vai grudar bem, ele vai ficar duro lá, mas ele pode vir formar rachaduras internas. Sim, porque tem muita argila. Então, essas argilas vão se comprimir e no momento de elas se separarem, elas vão retrair e vão fazer com que rache a mistura. Vamos tentar Então, pegar, esse teste é o as visual para mais mim, né, fininhas. que eu já A que faço tiver mais para fininha, ó, saber pega do barranco assim, onde como é você que sentir que funciona é essa mais terra. fininha. Você dá uma força pra Outro ela. teste que eu Peneira e faço é o toca medalhão, na... né, que é Coloca como é basicamente que um chama? medalhão que você vai E fazer de em torno de uns a pila 4 ela, centímetros, ela né, fica de um largura e cozinho. uns 2 de altura. Você Isso. vai deixar secando ele na sombra Tá muito e ele pedra. em um, Tá muito 2, 3 pedra. dias, dependendo do lugar, ele vai estar seco. No momento que ele secar, você vai comprimir ele com 3 dedos, né, e vai tentar quebrar. Se ele não quebrar, é ótimo. Isso quer dizer que ele é resistente, né? Ele tem aderência suficiente, tem cola suficiente como para você construir com ele. Se ele quebrar e desfarelar, tipo, como se fosse uma farinha, se fosse um Hã? pozinho, esse daí Tá, mas não vai não aparecer só isso. necessariamente é ruim, tá? Porque nós precisamos fazer outros testes para saber aonde que ele pode se catalogar, mas não é a mistura que eu quero. Passando da terra, mas não. Então, quando você não consegue a mistura ideal, você sempre vai poder se ajudar. Nesse caso, né, como a gente sabe que tem um solo muito argiloso, o que que nós fizemos? Nós começamos a testar várias misturas. Aí colocamos areia, Mostra ela de frente, isso. colocamos gravilhão. Beleza. Isso para Tá, você quê? vai fazer o Areia, medalhão? ela não se deforma, né? Ela nem se expande, Tá. né? Nem se Você vai contrai, passar ela uma se pena mantém aqui com estável, alho porque as aqui areias e as pra pedras são basicamente a da medida. mesma família. Então, quando eu coloco areia numa terra muito argilosa, o que eu estou fazendo é preenchendo os espaços, os buracos que essa argila poderia ocasionar na hora de rachar. Aí, o que eu recomendo para vocês façam um teste, primeiro com a terra que vocês têm. Vocês podem fazer esses medalhões, vocês podem fazer uns adobes também, né, de 20 centímetros por 10 e 7 de altura. E vocês vão deixando secar e vão colocando peso, né, em cima dele, vão colocando em cima deixa num balde de água e ver quanto tempo ele demora para desmanchar. Ele deveria ficar pelo menos um dia num balde de água sem se desmanchar, tá? Isso daí é um bom teste também. No momento que eu tenho a minha mistura, né, que eu consegui aqui, que foi de uma parte de terra, né, uma, foram 2 partes de terra, uma parte de areia e uma parte de Então, gravilhão. essa Tá? amostra, No momento que você eu coloca achei onde? essa Já mistura, trouxe né, a peneira. Esse aí tá para eu muito começar a grossa. trabalhar, eu faço um mini teste da taipa de pilão que eu quero fazer. Tem É que que vocês estão vendo umedecer. aí que estou Tá fazendo com uma garrafa pimenta de PET. pilão. E vocês têm como ver quanta resistência ela recebe a compressão. Não, não. Então, uma vez que eu finalizo esse teste e eu sei a quantidade de quilo que ele aguenta, né? Porque eu já fui para vários outros testes, eu começo a construir minha casa. Existem infinidade de testes. Tem outros testes que se faz por decantação da terra. Você coloca dentro de uma vasilha transparente de plástico ou vidro, você coloca uma quantidade de terra peneirada, por exemplo, 5 centímetros. Aí você vai encher os 2 terços seguintes em água, ou seja, outros 15 centímetros em água. Aí deixa decantar. Vocês podem colocar uma pitada de sal também para isso daí, né, para decantar mais rápido. Então, você pode ver, por exemplo, se a terra subiu 1 centímetro, isso quer dizer que você tem uma argila expansiva, ou seja, seu solo é expansivo. Ele vai crescer no momento que você jogar água. Se você tiver uma terra que contrai, né, é outra situação. Esse teste, para mim, ele é visual,
tá? Mas ele não é qualitativo para construir, porque eu não sei a dureza, não sei flexibilidade, não entendo essa terra. Por isso que eu não fiz e não faço normalmente. Porque hoje em dia para mim não é o teste que me rege assim para construir uma casa. É isso, galera. Eu recomendo vocês pesquisarem, né, os testes, mais testes, vocês sentirem segurança, meçam bem o que vocês estão fazendo para vocês não errarem. Façam uma parede piloto, ou seja, antes de começar uma taipa de pilão, façam uma taipa de pilão a escala real. Façam seus testes. Normalmente eu faço um teste para saber quanto vai ser, né? Depois eu faço em grande escala toda uma mistura e dessa mistura eu faço um teste, que é o teste a escala real, de 1 para 1. Aí você vai lá, faz sua taipa de pilão, soca, deixa ela secar uns 5, 7 dias, prega, manda uns pregos para dentro, vê se ela tem dureza, vê se você consegue tirar o prego, vê se o prego fica, se ele é fácil de entrar, vê se você consegue penetrar com o prego e a sua mão, né? Se ele conseguir penetrar em 5 dias, essa taipa não está bem pisada ou talvez a terra não está bem apropriada, talvez seja muito arenosa ou não ficou legal. Então, testem sempre, sempre, sempre. Nunca deixem de testar, porque é a única garantia que vocês têm, né, para obter um sucesso na sua obra. Então, com isso daqui, nós terminamos o módulo de testes, né? Já passamos como fazer os testes da compressão, né? Agora estou passando aqui como é que vocês vão chegar nesse teste, né? Como é que vocês vão chegar na mistura ideal para não errar na hora de construir a sua casa em taipa de pilão. Lembre sempre que a taipa de pilão é uma técnica que requer mais areias do que argilas, tá? O ideal é de 25 a 30% de argilas e de 50, né, a 60% de areias e britas. Né? Esse daí é muito importante. Quem dá a firmeza da taipa de pilão, essas são as areias e o gravilhão. O gravilhão é a britinha mais pequena. Tá? Entre mais diferença de granulometria você tiver, ou seja, areia, gravilhão, pó de mármore, pó de rocha, etc. Várias granulometrias é muito bom. Bom, galera, obrigado e vamos nessa.